Existe uma passagem muito linda na Bíblia Sagrada, onde ela menciona o desejo do rei Davi de beber das águas do poço de Belém. Está lá em 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 13 até o versículo 17. A história acontece em um momento muito difícil. Davi ainda enfrenta os filisteus. Belém, sua cidade natal, está ocupada pelo inimigo. O poço que marcou sua juventude está inacessível. Então, ele faz uma declaração aparentemente simples. Ele diz: Quem me dera beber da água do poço que está junto à porta de Belém. O texto não diz que Davi deu uma ordem para os seus soldados. Ele simplesmente apenas expressou um desejo. É justamente aí que começa a verdadeira devoção. O rei, como já disse, o rei não deu uma ordem para o seu soldado, nem exigiu deles, apenas expressou um desejo. E essa expressão, ela transmitiu um suspiro, um anseio profundo. Não era uma ordem militar, era uma saudade. Davi lembrava da água da sua infância, onde ele bebia. Belém significa casa de pão. O poço representa comunhão, identidade, origem, refrigério. E nós aprendemos que servos comuns obedecem ordens. Servos maduros discernem os desejos do coração do rei. Quem ama o rei aprende a ouvir até os seus suspiros. Nós observamos na passagem 3 homens que ouviram o que todos escutaram. Todos ouviram Davi, mas apenas 3 reagiram. O texto diz: Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus. Ninguém foi convocado para fazer isso. Não houve uma recompensa, o rei não disse que os recompensaria por aquilo. Não havia nenhuma promessa de promoção. Eles simplesmente entenderam o desejo do coração do rei. E hoje em dia na igreja existem muitos ouvintes. Poucos são aqueles que respondem ao desejo do Rei dos Reis. Para levar a água ao rei, foi necessário atravessar o território do inimigo. Belém estava totalmente dominada pelos filisteus. Buscar aquela água significava enfrentar soldados, espadas e até mesmo a morte. A água era gratuita. O caminho até ela custava ou tinha um preço de sangue. Tudo o que é precioso para Deus custa alguma coisa. A adoração custa, a santidade custa, a obediência custa, evangelizar custa, permanecer fiel custa. O rei, quando eles chegaram com a água, o rei recusou beber aquela água. Aqui está o clímax da mensagem. Quando os homens retornam, Davi não bebe. E por que ele não bebe? Porque agora aquela água tinha outro valor. Ela havia sido comprada com o risco da própria vida daqueles soldados. Davi pega aquela água e ele derrama a água diante do Senhor. Aquilo tornou-se uma libação. Na lei, era derramado vinho, usado vinho normalmente, e era derramado como oferta de libação. Aqui, excepcionalmente, Davi transforma aquela água em adoração. Ele reconhece: essa água vale mais do que a minha sede. Então, aquela água transformou-se em um modelo de adoração. O que era apenas água virou culto. O que era apenas um desejo virou oferta. O que era apenas coragem virou um memorial. Tanto é que nós vemos esses 3 homens na lista dos grandes soldados de Davi. Quando fazemos algo apenas para agradar ao rei, o céu transforma o serviço em adoração. E quem é o nosso verdadeiro rei? É Jesus Cristo, o nosso verdadeiro rei. E será que ele tem sede? A Bíblia diz que na cruz ele disse: tenho sede. Não era apenas sede física, era a sede de cumprir completamente a vontade e consumar a vontade do Pai e consumar a redenção. Hoje, Cristo continua
desejando algo do seu povo. Ele procura corações que o amem acima de interesses pessoais. Assim como os três valentes atravessaram o território inimigo para satisfazer o desejo de Davi, Cristo atravessou o vale da morte para nos dar a água viva. Então, esses três homens se tornaram um exemplo de como agradar o rei, mesmo sem ele pedir. O rei dos reis ainda procura pessoas que percebam seus desejos e não apenas suas ordens, estejam dispostas a atravessar batalhas por amor a ele. Ofereçam o melhor, mesmo sem reconhecimento, transformem seu serviço em verdadeira adoração. E para concluirmos esse texto maravilhoso, esse texto não é, em primeiro lugar, sobre a água, é sobre o amor. Os três valentes não foram atrás da água, foram atrás do coração do rei. No final, ninguém bebeu daquela água, mas Deus recebeu aquela água como uma oferta. E para encerrarmos, entendemos que o reino de Deus é sustentado por pessoas que não perguntam apenas o que Deus mandou fazer, o que Deus quer de mim, mas que vivem perguntando o que realmente alegra o coração do meu rei. Essa passagem oferece uma poderosa reflexão sobre devoção espontânea, aquela que nasce do coração. A maturidade espiritual não se limita à obediência aos mandamentos, mas cresce até o ponto de discernir e responder por amor aos anseios do coração do rei.